Políticas protecionistas são necessárias para o desenvolvimento econômico? Enfim, no vídeo passado eu falei sobre a Suécia, né, que teve a finalidade aí de desmascarar essa historinha que os liberais contam, de que a Suécia cresceu com liberalismo econômico e depois estagnou na época do welfare state, a partir da década de 50, né? Eu achei bem necessário gravar esse vídeo porque eu não conheço nenhum outro vídeo, não vi pelo menos no YouTube, nenhum outro vídeo desmascarando isso aí, talvez porque ninguém tenha se interessado em estudar a história econômica da Suécia. Foi o vídeo que mais gerou inscrições no meu canal, né? Eu devo ter tido aí cerca de 15 inscrições somente nesse vídeo, isso foi bem... foi marcante e eu não esperava isso. Inclusive eu mandei esse vídeo para um grande liberal que tem um canal aí no YouTube, eu mandei pelo Twitter esse vídeo para ele e ele imediatamente me bloqueou, né? Em vez de contestar, em vez de tentar refutar o meu vídeo, ele me bloqueou de imediato. Não sei qual foi a intenção, né? Mas enfim, isso me fez perceber que o meu vídeo foi realmente muito importante. Quando eu falo grande liberal, não é no sentido de qualidade do canal, não. É no sentido de quantidade de inscritos, porque o canal não é bom, não. E por conta desse vídeo aí da Suécia, eu resolvi gravar explicando por que a política protecionista, a depender do contexto, ela é bastante importante. Por que grande parte dos países desenvolvidos adotou políticas protecionistas durante o seu processo histórico de desenvolvimento. Olha, imagine que você é brasileiro e você está a fim de criar uma marca brasileira de celular, né? Genuinamente brasileira para disputar aí com a Motorola, com a Samsung, com as líderes do mercado. Você tem um capital aí de, sei lá, não importa, 2 bilhões, eu vou chutar aqui o capital, e você está a fim de criar uma indústria brasileira, genuinamente brasileira de celulares. E aí você procura o governo para fazer um acordo. Olha, você chega para o governo e fala assim, é o seguinte, eu não tenho condições de começar a produzir celular competindo com as marcas que já estão estabelecidas no mercado. Eu não vou ter escala, ou seja, eu não vou ter nível de produtividade para competir com os caras. Então, eu quero que você me dê uma proteção inicial, pelo menos, aí, uma tarifa de importação para celulares que são importados, né? Para Samsung, para Motorola, enfim, para iPhone, os aparelhos de celular importados, para que eu tenha condições de competir com essas marcas em igualdade no início. Porque se eu for entrar na selva desse livre mercado, os caras vão entrar aqui com um produto melhor que o meu e mais barato. Eu vou quebrar. Eu não vou ter nenhuma condição, porque o consumidor ele não vai ter patriotismo na hora de comprar. Não, eu vou comprar esse celular aqui porque é brasileiro, eu vou ajudar o Brasil. Não, e não está errado não, o consumidor vai comprar aquilo que ele acha melhor e mais barato. Então, o motivo inicial da existência do protecionismo é muito fácil de entender. Para você ter condições de ter fôlego para conseguir competir com as marcas, com as indústrias já estabelecidas no mercado, você precisa inicialmente ter uma proteção do governo. Os liberais têm dois argumentos para tentar refutar isso aí. Eles vão dizer duas coisas. A primeira coisa que eles vão dizer é o seguinte: ah, não, você não precisa produzir necessariamente celular, necessariamente carro ou videogame, bens de tecnologia para poder competir, para poder desenvolver sua economia, né? Você pode se tornar um país desenvolvido produzindo soja, vendendo laranja, vendendo petróleo bruto. Eles vão utilizar como isso aí a teoria das vantagens comparativas, para dizer que você precisa produzir aquilo que você é mais eficiente e realizar trocas. Acontece que quando você pega as experiências internacionais, você vai observar que a grande maioria dos países que se tornaram desenvolvidos exporta tecnologia, né? Tem suas próprias multinacionais aí, de, sei lá, televisão, de celular, de videogame, de carro e por aí vai. A grande maioria dos países desenvolvidos, pode observar. Porque são produtos que têm maior valor agregado e, além disso, são produtos que você consegue discriminar melhor. E, na verdade, esse maior valor agregado está muito relacionado com essa possibilidade maior de discriminação de preços. Imagina o seguinte, vamos pegar uma coisa mais simples, né? Você produz um chip. Nesse chip tem uma capacidade de armazenamento de 5 MB. E aí você vende esse chip por R$5, né? E aí você produz um outro chip que tem uma capacidade de armazenamento de 10 MB. E aí você vende esse chip pelo dobro do preço, né, por R$10, ou até mesmo por, sei lá, R$8. Só que, se você observar,
O custo de produção de um chip de 5 MB e o custo de produção de um chip de 10 MB é praticamente o mesmo. A diferença do custo marginal nessa produção é absolutamente insignificante, mas você consegue vender o outro com um preço muito maior. Então, existe nos bens mais acabados, nos bens tecnológicos, uma possibilidade muito maior de discriminação de preços, portanto, esse é um dos elementos que mais agrega valor. Porque você produz um celular que tem algumas funções ali, né? Aí você produz um mais avançado, que tem umas funções melhores, mas o custo marginal de um celular para o outro, a diferença é insignificante, mas você consegue vender o outro com um preço muito maior, porque valor é utilidade. O que conta no valor, né, o que faz a pessoa demandar aquele produto e pagar mais, é a utilidade. Então, esse valor agregado está muito relacionado com a diferença do preço, né, para o custo marginal de produção. Então é muito claro que os bens mais elaborados, os bens tecnológicos, eles têm muito maior valor agregado comparado com bens primários, as commodities, né? E uma das explicações é essa questão da discriminação de preços. Discriminação essa que é difícil acontecer com petróleo bruto, né? Com soja, com laranja, é mais complicado você discriminar preço. Outro elemento importante é a condição estrutural no comércio internacional. É claro que se a maioria dos países do mundo produzisse celular, o preço do celular ia cair bastante, né? Por questões óbvias de concorrência. Acontece que é minoria dos países que tem multinacional que produz celular, né? Quantas marcas de celular conhecidas você conhece? É Motorola, Samsung, sei lá, Sony. Você não vai lembrar de muitas, você não vai lembrar de tipo 30 marcas, né? Então as condições estruturais de empreender no mundo inteiro são bastante desiguais, o que faz com que exista uma divergência entre países industrializados e países não industrializados. Portanto, essa noção aí de teoria das vantagens comparativas, né, e seus desdobramentos, que essa teoria na verdade foi aperfeiçoada, isso não cola. O outro argumento que os liberais usam é o seguinte: não, se você não tem condição de competir com as marcas estabelecidas no mercado, você simplesmente deixa as multinacionais entrar e produzir no seu país. Certo, não tem nenhum problema de deixar as multinacionais entrarem, só que tem alguns probleminhas. O primeiro problema é o seguinte: não é garantia que a multinacional vai vir produzir celular aqui no Brasil. Não é garantia, por quê? Existem 180 países no mundo e esses países fazem de tudo para atrair essas multinacionais, inclusive estabelecendo uma concorrência fiscal. Chega o Brasil e fala: olha, se você vier para cá, eu lhe dou aí 20% a menos de imposto no ICMS, 20% a menos de PIS e COFINS, aí vou dar um monte de abatimento fiscal para você vir para cá. Aí chega o outro país, sei lá, Colômbia, fala: se você vier para cá, eu zero os seus impostos. Você vai pagar aqui no IPTU, sei lá, eu não sei nem se existe IPTU lá, só. Não vai pagar nenhum imposto sobre consumo, não vai pagar nada. Vem para cá. Aí o Brasil já perdeu para a Colômbia, né? A produção lá, a fábrica de celular vai para a Colômbia. Então, primeiro, não é garantia que eles venham para cá. Segundo que, mesmo que haja o estabelecimento de uma multinacional aqui no Brasil para produzir celular, o que fica no Brasil são só os salários dos trabalhadores que vão estar empregados naquela produção. O lucro da empresa é enviado, né, é remetido para a matriz, não fica no Brasil. É por isso que, inclusive, que existe a diferença entre PIB e PNB, né? O PNB vai descontar aí essa remessa desse tipo de renda para o exterior. Então é claro que é melhor você criar a indústria nacional, você ter sua própria multinacional, inclusive porque o movimento vai ser inverso. No futuro, essa empresa vai se estabelecer em outros países e vai remeter lucros para o Brasil. Então, é muito mais fácil você se desenvolver economicamente desenvolvendo sua própria indústria. Agora, é claro que tarifas para importação, né, a fim de proteger o produtor nacional, não deve ser estabelecida de qualquer jeito. Eu sou contra que seja para a vida toda, por exemplo. Que você pega uma montadora brasileira, uma fábrica de celular brasileira, ou de TV brasileira, seja lá o que for, e você proteja com a tarifa para os importados pro resto da vida, tarifa lá 20% os importados pro resto da vida. Daqui a 50 anos está lá a mesma tarifa, não. Aí você impede o avanço de produtividade da sua indústria nacional. Eu sou a favor que seja feito um acordo de contrapartida. Olha, meu amigo, é o seguinte: eu vou proteger você no início para você se desenvolver, né? Meio que incubar aqui a sua empresa, mas ano a ano essa tarifa vai cair. Vamos supor, vou começar com a tarifa de 15%, né, do produto importado. Cada ano que passa cai 1%. No final de 15 anos zera a tarifa, ou seja, você vai ter que ganhar em produtividade. Você vai ter que se aperfeiçoar, você vai ter que avançar. Senão o mercado vai lhe engolir. Eu sou a favor de que seja feito dessa forma. Então, não é porque alguns países fazem do jeito errado, né,
através de muita politicagem envolvida, inclusive, que não dá para fazer certo, né? Os liberais costumam muito usar os piores exemplos de intervenção estatal para se justificar. É uma maneira bem conveniente, né? Mas os exemplos de sucesso, por exemplo, da Suécia, né? Eles não costumam usar, ou simplesmente inventam essas histórias, né? De que a Suécia cresceu com o liberalismo econômico, o que não é verdade. Então é isso que explica a necessidade do protecionismo, né? Do estabelecimento de tarifas para importação. E se vocês lerem um livro Chutando a Escada, de um autor chamado, eu esqueci o nome, vou botar aqui embaixo na legenda, que é um nome coreano, vocês vão ver que a maioria dos países que se desenvolveram, que hoje são desenvolvidos, no passado, durante esse processo de crescimento econômico, adotou políticas protecionistas em graus diferentes, mas adotou, né? E agora vem os liberais querer dizer que não, que a gente, país subdesenvolvido tem que ser liberal. Isso aí eu rechaço completamente essa ideia. Compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp, no Facebook, com seus amigos. Inscreva-se no canal, é bastante importante. Estou querendo chegar a 1000 inscritos aí. Valeu!